o STF escreva um negócio desse numa nota oficial. Conteúdo ilegal do quê? Na base de qual lei? Nós desabafamos. É importante, porque a gente se sente ouvido por alguém. Então nós desabafamos. Sim, eu sei, mas é inevitável. Nós devemos falar. Vamos falar sobre o quê? Política. Eu sei que é um assunto que não agrada a todo mundo, mas temos que falar. Porque, como diz a máxima, o que me desagrada não é o que os maus falam, mas sim o silêncio dos inocentes. Você já deve ter ouvido falar isso aí. E todos estão cansados de saber que hoje, agora nesse período, teve aí essa reunião do pessoal que veio lá dos Estados Unidos para interrogar e saber o que aconteceu aqui, se realmente há abuso de poder por parte do STF. E esse vídeo vem falando sobre isso. Eu fiz algumas anotações aqui sobre o que Carlos Cauty, professor de Relações Internacionais, falou à Jovem Pan, e também sobre o que o Marcelo Van Hatten, deputado federal, falou também ao Pânico. E vamos ver, porque é muito interessante. No final, o professor de Relações Internacionais, o Carlos Cauty, ele fala que está esperando o resultado do que vai acontecer, né? Do que eles vão falar sobre esse assunto, porque isso interessa a todos nós. Eu também estou ansioso para saber o que vai acontecer. E você? É chato tudo isso que está acontecendo no Brasil, mas isso tudo tem que acabar, porque tanta gente inocente presa e o que está afligindo famílias e pessoas morrendo por causa dessa situação, isso tem que ter um fim. E agora é a oportunidade que nós temos de avançar. O Bolsonaro está convocando uma passeata e eu espero que você vá. Eu também queria participar dessa passeata, mas como vocês sabem, eu moro no outro lado do continente, no outro lado do planeta, então para mim fica inviável. Mas essa é a minha participação em fazer esses anúncios, ajudar a publicar isso, e também conto com você. Então, vamos dar uma olhada na entrevista e depois a gente vai comentar mais sobre o assunto. A nota do Supremo Tribunal Federal, o que foi conversado ali entre os ministros do Supremo e os integrantes da OEA, o que a gente pode esperar, Cauty? Primeiramente, dizer que não existe conteúdo ilegal na internet. E o que eles estão falando é uma clara falsidade, porque nesse país não existe lei contra as fake news, não existe lei que define o que é verdade e o que não. Tirando questões como instigação a crimes, pedofilia, etc., que não era o caso, evidentemente estamos vendo casos de censura, episódios de censura contra opiniões que desagradavam ministro do Supremo. Então, o que é inconstitucional? Então, o Supremo Tribunal Federal está mentindo nessa nota e atuando de forma inconstitucional. E um representante da OEA, como o Pedro Vaca Villarreal, vai claramente ver isso e relatar isso para que o mundo inteiro, não só os membros da OEA, mas o mundo inteiro saiba disso. Agora, me surpreende como, vamos dar uma olhada nessa nota de novo, me surpreende como o STF escreva um negócio desse numa nota oficial. Conteúdo ilegal do quê? Na base de qual lei? E na base de qual procedimento? E qual acusação? E qual processo? 120 perfis. O Guilherme Fiuza, o nosso colega, publicou qual conteúdo ilegal? Ou o Luciano Hang publicou qual conteúdo ilegal? Ilegal por quê? Na base de qual lei? Então, assim, o Supremo Tribunal Federal, ele não apenas está triturando a Constituição, mas está se vangloriando disso e escrevendo isso para que o mundo, assim, que a história relembre como isso estava sendo feito. Então perderam a vergonha, perderam completamente o pudor e provavelmente não entenderam a gravidade da coisa de um alto representante, um representante especial da OEA para a liberdade de expressão, visitar o Brasil e questionar o que está acontecendo, é porque claramente está alguma coisa muito errada por aqui. E lá em Washington, eles sabem e só precisam apurar para depois tomar as devidas providências. E temos que falar, né? Porque não pode ficar nessa impunidade. E agora eu conto com você. O que você acha? O que você me diz sobre esse assunto? É do seu interesse? Claro que sim, né? Porque isso aí afeta todos nós, a economia, os comportamentos, escola, todas essas agendas que a gente tem sofrido aí. Isso tem que acabar. Porque a família está sendo atacada em todos os níveis. Esse governo está afundando o Brasil. Independentemente se gostou da cara dele ou não, e assim, tem algumas histórias do passado dele que é mais assim, não, porque isso aqui tem que regular mesmo, o Musk comprou o X, não foi, tirou toda a checagem de fatos, isso é ruim para a liberdade de expressão. Bom, tem, mas ele também é um cara que fez, o mestrado dele é todo baseado em liberdade de imprensa. E sendo de esquerda ou de direita, se você tem uma defesa de liberdade de imprensa, sinceramente, você defende que o jornalista não seja perseguido pelas suas opiniões. Então isso dá uma força para a oposição nacionalmente e leva o assunto para um âmbito internacional antes do relatório. Feito o relatório, quais são
as consequências. O Estado parte, quando recebe uma recomendação da OEA, é como se tomasse um puxão de orelha do pai, entendeu? Isso aconteceu várias vezes, com Venezuela, com Cuba, com outros países. Resolveu? Olha, a gente sabe a situação desse país. Tem muitos países que, infelizmente, continuam violando direitos humanos, apesar dos seguidos relatórios da OEA. Mas esses relatórios da OEA acabam reduzindo a influência desses líderes internacionalmente e tirando também, ou desgastando, tirando, né, o poder desses partidos políticos de continuarem fazendo o que estão fazendo. Então vamos esperar agora o relatório. Eu espero que tenham recomendações fortes contra o país, que o país cesse, né, que o Brasil cesse com esse tipo de ação contra os direitos humanos. E, além disso, cada uma das pessoas que está dando seus relatos pode também fazer o que eu fiz, que é fazer um pedido de medida cautelar à OEA. E essa é vinculante. O Estado brasileiro, depois de dada a medida cautelar, precisa ser cumprido. Então, independentemente se gostou da cara dele ou não, e assim, tem algumas histórias do passado dele que é mais assim, não, porque isso aqui tem que regular mesmo, o Musk comprou o X, não foi, tirou toda a checagem de fatos, isso é ruim. Então, como os Carlos Caut e o Marcel Van Hatten falaram, a gente só resta esperar o que vai sair desse relatório. Eu conto que isso vai ser de bom agrado para nós, porque já não dá mais a situação do que o Brasil foi colocado por intermédio desse pessoal aí do STF, esse pessoal do Lula, esse povo que está fazendo aí um desgoverno total. Eu conto com você também. Compartilha, faz teu comentário e manda para frente. Bora ver o que a gente consegue fazer, porque a gente não tem outras armas. A única arma que a gente tem é essa aqui, a comunicação. Um forte abraço e até mais.